O mundo tem se transformado a cada segundo, principalmente no que diz respeito à sustentabilidade e também o desenvolvimento sustentável. E a forma como nós lidamos com o lixo reflete diretamente nessa evolução. Para falar um pouco mais sobre esse tema, nós convidamos Percy Batista Soares Neto, ele que é diretor de Relações Institucionais da Horizon, a empresa de tratamento de resíduos ambientais. Percy, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Rafael, obrigado pelo espaço e pela oportunidade de conversar contigo. Percy, hoje quando nós olhamos, não só para a situação do Brasil, mas do mundo inteiro, é muito difícil olhar para o futuro do nosso planeta sem olhar para a maneira que nós tratamos os nossos resíduos. Esse lixo que a gente, muitas vezes por décadas, acreditamos que era o final daquilo que era consumido por cada um de nós. Hoje essa perspectiva é muito diferente. O Brasil está prestes a ser palco agora da COP30, estamos inseridos em discussões que são extremamente importantes. Quando a gente olha para esse movimento, que é realizado tanto hoje pelas instituições, sejam privadas, públicas, como também a governança que é hoje analisada e feita aqui por nós, eu queria muito ouvir, através da sua experiência, qual é o papel dessas diferentes instituições hoje para a gente conseguir olhar para esse modelo ESG, ambiente, social e também governança, para que podemos também olhar para um caminho que seja ainda melhor para aquilo que a gente já consegue colher através das mudanças que foram feitas. Então, a responsabilidade para dar a destinação final adequada do resíduo, do lixo coletado nas cidades, ela é das prefeituras. As prefeituras precisam ter e trabalhar a forma correta de coletar o lixo, dar o tratamento adequado e a disposição final adequada. Isso isso é um processo importante. Eu acho que a política pública vem evoluindo nesse sentido, mas ainda restam mais de 2 mil lixões no país. 2 mil lugares onde o lixo é depositado sem o devido tratamento. O que vem a ser isso? Isso vem a ser, tem que coletar aquela água preta, suja, que sai lá, que a gente chama de chorume, e dar um tratamento adequado. Tem que trabalhar os aterros sanitários de uma forma que eles fiquem estáveis, consolidados, sem risco de pegar fogo, sem risco de desabar, sem risco de aumentar a contaminação. Então, toda essa parte é uma responsabilidade das prefeituras. Para fazer isso, as prefeituras muitas vezes lançam mão de contratos com empresas privadas, seja para fazer a varrição, seja para fazer a coleta e, principalmente, para fazer a destinação final adequada, que requer um conjunto de investimentos. Hoje, a destinação final adequada dos resíduos, da forma como a gente faz na Horizon, pressupõe uma manta que impermeabiliza, todo um processo de captura dessa água para tratamento adequado, a captura do gás metano para evitar esses riscos. E tudo isso pode ser feito em parceria com empresas privadas e deve, de certa forma, esta relação entre a prefeitura que contrata e a empresa que é responsável por essas etapas deve ser regulada por uma agência reguladora que faz com que sejam dadas as condições corretas para que o contrato ande da melhor forma possível. Então, ou seja, nós temos aí as prefeituras no papel central, nós temos aí os estados numa articulação entre diferentes prefeituras para que isso seja feito e nós temos aí os operadores privados como a Horizon dispostos a fazer isso por meio de contratos aí, contratos firmados com esses entes governamentais. Percy, olhando para isso que você nos trouxe, eu quero olhar para essa estruturação e explicar para quem está em casa justamente o funcionamento, porque durante muito tempo a gente olhava para aqueles lixões e esperávamos aquele lixo, ele apodrecer, ele vai acabar se decompondo e aquela terra completamente contaminada. E uma discussão imensa sobre a disponibilização de novas áreas, porque aquilo não poderia ser utilizado durante muito tempo. Agora, essa discussão ela vai ganhando cada vez mais musculatura em relação aos ecoparques. E como essa estrutura, ela é diferente, ela é muito mais composta. Ali você consegue usar esse lixo como uma matéria-prima e ele vai sendo transformado para outros pontos. É quase aquele movimento de uma economia cíclica. A gente verifica o que era fim, agora se tornando algo que é muito importante. Como que tem sido hoje estruturar um programa como esse no Brasil, olhando para as diferenças em diferentes regiões, que é o caso da Horizon? A gente olha para a região Sudeste, Centro-Oeste, Norte e também Nordeste. É uma gama e também uma tecnologia muito alta para dar conta do quanto de lixo que nós produzimos. Claro, assim, a Horizon hoje está presente em 12 estados brasileiros e opera 17 ecoparques. Nós temos uma evolução. Quer dizer, jogar o lixo num terreno baldio, num aterro, é um crime ambiental
e é um atentado contra a saúde pública, né? Além daquele chorume, aquela água escura, percolar, contaminar os mananciais, contaminar a água que vai ser captada para as pessoas beberem, eu tenho ali proliferação de insetos, ratos, né? Todo tipo de vetores que a gente chama de doença. Então, aquilo ali, assim, é uma situação insalubre. A situação, quando a gente evolui, destina esse resíduo para um lugar adequado, onde eu tenho a impermeabilização, a captação de chorume, a captação dos gases, eu tenho os aterros. O que a gente propõe é uma evolução disso. Além do aterro, eu tenho que valorizar esse resíduo. O que quer dizer isso? É eu captar esse biogás, então eu estou tirando um gás metano que é muito agressivo em termos de mudança climática, eu consigo separar na entrada do aterro aquele material que pode ser reciclado. Então, eu vou separar o vidro, eu vou separar o plástico claro, o plástico escuro, a borracha, o papelão, que eu vou reinserir na cadeia produtiva. Eu posso, com uma parte disso, fazer uma mistura desse resíduo que não foi recirculado e fazer o que a gente chama de combustível derivado de resíduo, é o CDR. Eu faço uma mistura, eu trituro, eu posso usar esse combustível para caldeira. Então, o setor de cimento, por exemplo, usa muito combustível derivado de resíduo que vem aí dos operadores de resíduos sólidos, quer dizer, isso elimina muito as emissões atmosféricas que esse setor faz. Antes ele queimava um combustível fóssil, hoje ele vai queimar o CDR. Eu posso pegar boa parte orgânica desse município, fazer adubo para reinserir na agricultura e, por final, acho que o que é a nossa grande fronteira hoje é a geração de energia e depois a energia do biometano. Então, quer dizer, a gente vê que não só o aterro, que é a disposição final adequada, mas a valorização do resíduo é uma fronteira enorme. Como você bem disse, é a economia circular, né? Eu estou circulando a economia. O aterro não vai ser o fim da linha, ele vai ser a parte que inicia novas linhas. Agora, tudo isso precisa de condições para que ocorra, né? Então, quer dizer, nós precisamos de condições adequadas para que Primeira condição básica é encerrar os lixões. Segunda condição básica é que esse serviço de limpeza pública, ele consiga ser executado, como a gente chama, com equilíbrio. Então, o cidadão que paga a conta de água, que paga a conta de luz, que paga a conta do celular, da internet, ele é cobrado de uma taxa para que a prefeitura possa dar a destinação final adequada. E, a partir daí, a empresa que faz isso pode gerar mais a economia daquele município, produzindo combustível derivado de resíduo, material reciclável, produzindo CDR, combustível derivado de resíduo, eu já falei, adubo, produzindo energia e produzindo biometano. E ainda assim, retirando o metano da atmosfera e contribuindo para a mitigação dos efeitos da mudança climática. Esse ponto que você traz é muito importante, até para quem está em casa também entender. São diversos benefícios que você conseguiu citar aqui, de um modo muito resumido, mas a gente consegue já entender a importância que tem isso. Mas também quem nos acompanha, entender da importância desse investimento para que tenha esse benefício, porque a gente tem inúmeras discussões falando de como o nosso lixo pode ser transformado. Entender esse caminho e também quem nos acompanha em casa nesse momento, entender que faz parte dele e aceitar também essa mudança. Claro, eu acho que no setor de resíduos, assim, a compreensão das pessoas, né, de que o resíduo ele é natural, ele faz parte da nossa vida em sociedade e o tratamento dele, ele gera uma, que a gente chama aí, externalidade, um efeito positivo na sociedade. Quer dizer, eu vou ter um ambiente mais saudável, um ambiente melhor, um ambiente menos agredido, se eu fizer o tratamento adequado de resíduos. Eu vou ter uma contribuição fundamental para a saúde das pessoas. Quer dizer, se eu não tiver as pessoas no entorno do lixão, cheirando aquele metano que sai de lá, ou convivendo com animais transmissores de doença, eu gero uma condição mais saudável, mais salubre para aquelas áreas. Então, a boa destinação do resíduo e a boa gestão desse resíduo é fundamental. E quando ela é feita, ela viabiliza todo esse processo de valorização. Então, o que a Orizon se propõe é fazer o ecoparque, é esse pacote de soluções que geram impacto super positivo na vida das pessoas. Percy, eu quero abrir um pouco um ponto que você trouxe, que é justamente o CDR, para a gente começar a exemplificar. Você já trouxe pontos que são importantes para as pessoas entenderem o poder de transformação disso. Quando a gente olha esse combustível derivado de resíduos, ele justamente
aquele material que já tem uma reciclagem um pouco mais delicada de ser feita, mas tem um alto valor calorífico, justamente ele vai ser levado para aquela empresa que antes utilizava combustível fóssil. Ali vai ser uma troca direta. Como que tem sido por parte das empresas também se adaptar a esse novo modelo? Então, nós temos aí uma fronteira de tecnologia importante no CDR. Hoje o setor de cimento usa CDR, nós temos iniciativas dialogando aí com o setor sucroalcooleiro, com outros setores que usam caldeira, né? Então tem aí uma fronteira de adaptação destes setores para receber esse tipo de resíduo. Isso é um processo de desenvolvimento tecnológico que vai ocorrer, talvez mais rápido, talvez mais devagar, mas isso é uma fronteira super importante, porque eu vou parar de queimar combustível fóssil, que emite muito gás de efeito estufa, e vou substituir isso por um combustível que vem de resíduo, então é um resíduo que não vai para o aterro, que vai ser aproveitado para queima nessas caldeiras e ainda vai ajudar que os setores emitam menos gás de efeito estufa. Então, quer dizer, é uma solução ótima. Agora, claro, para isso se estruturar, tem muita discussão sobre o preço do CDR, tem muita discussão sobre a tributação dessas coisas. Então, a gente tem aí alguns desafios importantes, né, para que isso tenha mais velocidade e ganhe mais escala. Percy, o objetivo da Horizon, você já trouxe esses números, são 17 ecoparques em 12 cidades diferentes, em pontos que são muito distintos. Isso vocês chegaram num ponto que é muito importante, porque nós estamos olhando para um Brasil que consome lixo de maneira diferente, que descarta de um modo que é muito distinto. Como vocês conseguiram levar esse alto nível de tecnologia para conseguir atender essas milhares e milhares de pessoas? Acho que a tecnologia, né, a gente vem, claro que a gente olha muito para fora, muito que vem, né, o que acontece em outros países, em países que têm condições, né, territoriais e climáticas parecidas com o Brasil. Então, essa é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida. Eu acho que talvez aí a gente tenha avançado bastante na produção do biometano, né? Talvez, como eu disse, eu acho que na parte da reciclagem e na parte do CDR, as estruturas estão muito estabelecidas. A gente precisa, primeiro, que a indústria entenda e a indústria e o governo entendam que é muito importante para o conjunto da sociedade a incorporação desse material reciclado novamente na cadeia produtiva, então isso é importante. Tem alguns desafios ainda para esse negócio rodar de uma forma mais fluida. No CDR tem um desafio hoje muito que os setores produtivos que usam caldeira se abram mais para isso, e a gente está falando aí de uma relação entre setores e as conversas vêm ocorrendo. Então, agora, o biometano, ele realmente é transformador, né? Ele é transformador porque a gente pode injetar esta mesma molécula na rede de gás e proporcionar uma descarbonização importante, né? A lei do combustível do futuro traz aí um crescente de percentuais de biometano que devem ser apropriadas na matriz de gás brasileira. E isso realmente é bastante transformador, porque ele vai permitir paulatinamente que os setores que usam o gás usem esse gás de maneira menos agressiva em termos de gases de efeito estufa. É incrível esse trabalho. Só para a gente finalizar, esse tipo de transformação acaba afetando o mercado de trabalho, porque nós temos um número muito mais substancial de pessoas também sendo empregadas para conseguir contribuir com esse tipo de mudança. Isso é um ponto super interessante. A Horizon tem aí mais de 2.000 colaboradores, mas assim, quando a gente vai falar nas unidades de triagem, o que acontece? Eu tenho a oportunidade, quando eu vou fazer a triagem do material reciclado, antes da entrada da disposição no aterro, eu passo a incorporar catadores que estavam trabalhando em lixões, sem EPI, sem equipamento de proteção, vão ser empregados com carteira assinada, com 13º, com todas as condições de seguridade social. Então, isso dá dignidade para essas pessoas. Quer dizer, no momento em que a pessoa estava lá, catando lixo, risco de ser cortada, de ser perfurada por um ferro, um ferro, uma agulha, enferrujados e tal, ele passa a estar num sistema industrial de produção, ele passa a ter uma condição sanitária diferente, ele passa a ter uma condição cidadã diferente. Então, isso é extremamente relevante quando a gente avança nessas unidades. Por exemplo, em Jaboatão dos Guararapes, nós temos aí mais de 200 trabalhadores nas unidades de triagem de material. Isso é, super bacana. O cara sai
de uma condição insalubre, segue trabalhando com isso, ganha uma dignidade. Então, este processo de inclusão social a partir do lixo que as cooperativas já vêm fazendo e que pode ser feito também nas unidades de triagem, ele tem um ganho social enorme, tá? E uma oportunidade enorme. Agora, como eu disse antes, para que isso ganhe escala, nós precisamos aí que a indústria assuma e acolha mais esse material reciclado, reinsira isso nos seus processos industriais, porque isso é uma cadeia. O que a gente está fazendo é separar e oferecendo. Tem que ter alguém que compra, alguém que processe, vá transformando isso na vida das pessoas. Claro que tem muitos bons exemplos andando, nós aí temos aí ótimos exemplos dentro da empresa, mas é importante que a cadeia inteira entenda o valor disso e principalmente a repercussão disso como benefício para a sociedade. Percy, foi um prazer recebê-lo aqui para essa conversa, entender um pouco do poder de transformação, olhar para o lixo como uma matéria-prima e algo que pode mudar a visão que nós temos sobre esse tipo de resíduo. E, obviamente, é impossível olhar para o futuro e não pensar nesse tipo de transformação. Também acho. Obrigado. Muito obrigado. Não é apenas sobre o presente, é sobre o futuro. O planeta conta com a gente. Temos que repensar nossas ações, decisões. Precisamos fazer algo. O que eu faço? Eu reduzo o impacto do lixo no meio ambiente. Eu transformo resíduos em energia para cidades e indústrias. Eu gero crédito de carbono com a energia que vem do lixo. Eu diminuo o desperdício recuperando toneladas de material reciclado. Eu faço resíduos virarem fertilizantes orgânicos para uma agricultura mais sustentável. Na Orisco, criamos soluções que melhoram a vida de todos. Cuidamos dos resíduos para cuidar da sociedade, gerando energia renovável e impulsionando a economia circular. O mundo que queremos começa a ser construído hoje. Somos o futuro.